Nós temos a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios do Central Manhã. Eu vou aqui diretamente, já usando até que não é muito ético, mas professor Samarques, né? Como ele é conhecido. Bom dia, professor. Bom dia. Primeiro, agradecer realmente a oportunidade de dar satisfação à sociedade, né? E agradecimento especial, evidentemente, aos telespectadores desse programa que é tão ouvido em todo o país. E realmente mostrar para a sociedade que, acima de tudo, sempre relembrando que nós somos homens da política, somos servidores públicos acima de tudo. Portanto, dá satisfação ao que a gente faz. Nós temos diversos problemas para serem enfrentados ainda na capital do estado, né? Alguns problemas parecem ainda de interior, de cidade pequena. Verdade. Né? Aqui, mobilidade urbana, falta de espaço, né, de todas as áreas, né, principalmente para ciclistas, para pedestres. Nós temos grandes problemas de infraestrutura, isso também relacionado à mobilidade urbana. Nós temos problemas na área de saúde, né, muito precária, mas o senhor, como eu chamei de professor, já teve algumas ideias e tenta implantar algumas ideias na área de educação. Dentre elas, o passe livre, né, para universitários. O que você poderia destacar para que o que nós podemos fazer para melhorar a qualidade da educação e permitir o acesso da educação para todos? Um dos grandes problemas da educação brasileira, eu que sou professor há 4 décadas, né, dando aula de Direito, de História, muito conhecido em todo o estado, é a questão da evasão. Isso começa desde o ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante, ensino técnico. O aluno entra, é matriculado, mas ele não recebe o estímulo suficiente para permanecer até o final do ano. A pobreza, os problemas sociais em si. Geralmente, a evasão escolar está dentro daquelas famílias que são, digamos assim, alijadas desse processo de crescimento econômico do país, né? Isso gera evasão, a pobreza, os problemas de álcool, de droga nas respectivas famílias. Então, além do mais, veja só, eu sou filho de uma mulher do interior do estado do Maranhão, né? Nasceu em Guimarães, Lili, praia de Cumã. Meu pai era motorista da Assembleia Legislativa, portanto, eu sou uma pessoa de origem humilde. E eu lembro bem que naquela época eu andava todos os dias, em média, por exemplo, estudando na escola até 4 quilômetros, 2 para ir, 2 para voltar para casa. Então isso acaba gerando evasão, porque a pobreza realmente é um fomento, aquilo que a gente pode chamar de marginalização desse processo educacional. E exatamente, participei ativamente daquela greve, eu era pré-adolescente, né? Fui espancado, inclusive, pela polícia naquela época, na ditadura militar. E a gente conquistou a duras penas a minha passagem, mas esse processo educacional, além da questão da falta de internet nas escolas, mas acima de tudo da pobreza que desfavorece esse acesso ao próprio ensino devido ao custo elevado das passagens, é que realmente é uma das situações que entrava esse processo de educação dos nossos jovens no Brasil. O senhor me fez lembrar o antigo gestor, que foi prefeito de São Luís por algumas vezes, foi governador do Maranhão, Jackson Lago, um dos criadores do Bolsa Escola. Exato. Foi ele que teve a sensibilidade, na época, eu lembro, teve a sensibilidade de dizer assim, olha, não é suficiente simplesmente você abrir uma escola, colocar o professor para ensinar. É preciso dar condição para que o aluno chegue até a escola. E muitas vezes ele não vai porque falta um sapato, ele falta uma camisa, ele falta comprar o material escolar e muitas vezes ele deixa de ir frequentar a sala de aula porque ele não tem essas condições mínimas. Então é preciso que haja uma bolsa, um incentivo para que ele possa comprar a sua fardazinha, o material escolar, o lápis, a caneta, o papel, para ele chegar na escola. Ainda estamos carentes dessas medidas tão preliminares, tão básicas? Olha, ainda existe essa carência? O pé de meia, o projeto Pé de Meia, que hoje é uma realidade e que vai aqui pegando essa carona também no Maranhão, com no caso o governador Brandão,
com o então secretário Felipe Camarão, eles realmente acompanharam essa política do governo federal em termos de incentivo. Sim, sim. Porque, veja só, se o pai de família recebe salário mínimo em torno de R$ 1.400 e ele tem 2 filhos, não, 3 filhos, em média ele gasta R$ 680 por mês. De R$ 1.400, isso é praticamente a metade, de toda a renda familiar. E aí ele precisa, que ali tem alimento, tem energia, tem água, tem tudo. Como é que ele vai manter uma situação daquela? Na época que eu estudei, por exemplo, o São Antigo 2º grau, 4 quilômetros, aquele dinheiro que às vezes eu tinha para pagar a passagem, eu tirava para tirar merenda, para comer o pão cheio, para comer o suquinho que a gente chamava com pão cheio, e que a gente fazia aquela merenda, porque realmente a pobreza ela desestimula. Como já se não bastasse a miserabilidade alimentar, proteínica, vitamínica, tudo, do estudante que é pobre, essa questão realmente dos custos do transporte é algo que realmente afasta do processo educacional. Ou seja, gera uma ampla evasão escolar. E com base nessa, por exemplo, hoje a gente já vai completar praticamente meio século da greve de 1979, e aí não mudou praticamente nada, porque o custo da passagem é muito elevado. E olha que a Prefeitura de São Luís hoje coloca para os empresários, além de ser uma concessão pública para atividade, né, exploração capitalista, mas a Prefeitura hoje coloca por mês, em termos de subsídio, pelo menos R$7,5 milhões de reais. É muito dinheiro, quer dizer, tu entrega se a multiplicar empresa... isso pelo valor da passagem, era passagem para muita gente. Muita gente. E vou dizer uma coisa, mais de 85% dos alunos são alunos da rede pública. E esse processo que a gente começou a partir da Universidade Federal do Maranhão, capitaneada, no caso, pelo Franklin Douglas, pelo professor Leonel, pelo professor Paulo de Tarso, e pelo menos perto de 1.600 assinaturas, é que a gente, dentro desse processo, realmente para fomentar esse processo de inclusão, que é manter o estudante estudando do ensino fundamental, médio, profissionalizante, técnico, pré-vestibular e até o ensino universitário, é que realmente a gente procura, acima de tudo, a dignificação, ou seja, não deixar haver evasão, exatamente para que a gente, enfim, possa, quem sabe, galgar a posição de um país desenvolvido. Existe que não se desenvolve sem educação. Um projeto do transporte escolar, inclusive com um fornecimento de ônibus por parte do governo federal. Esse programa não atende? Não atende. Isso aí atende principalmente, e olha lá, com muita carência, a zona rural. Mas aquilo ali são séries iniciais. Por exemplo, naquilo não inclui ensino profissionalizante, o pré-vestibular, um ensino universitário, mas aqui dentro de São Luís inexiste essa atividade. Resolver essa questão. A ideia para resolver é exatamente o passe livre estudantil, como já existe em muitas cidades brasileiras. A diferença é que São Luís do Maranhão será a primeira consulta popular na própria urna eletrônica em termos de política pública. Ok? As pessoas dizem assim, não, mas não tem dinheiro. Tem dinheiro. A gente que vive no mundo da política, a gente sabe que tem dinheiro. É só questão de elencar prioridades. Basta elencar prioridades. A gente sabe que a atividade cultural, assim como o turismo, são as maiores indústrias que existem em termos de lucratividade no planeta Terra. Só que vamos reduzir aqui um pouco as festas e vamos investir mais naquilo que a gente chama de inclusão. Por quê? Porque manter o estudante estudando significa processo de inclusão. E o processo de inclusão é respeito à dignidade da pessoa humana, e o Brasil é signatário de todos esses acordos no mundo em termos de defesa de direitos humanos. Então o Brasil, que é signatário, ele tem que realmente respeitar esse processo de respeito à dignidade da pessoa humana, e isso perpassa inclusive pelo processo educacional. Temos que manter o estudante, eu como professor digo, estudando, manter dentro da unidade de ensino, para que a gente, quem sabe, possa galgar um dia se arvorar enquanto país desenvolvido. Na área de saúde, só com temos que infelizmente ser objetivos por causa do espaço do programa. Na área de saúde, como é que está a saúde de São Luís hoje? O que pode ser feito para poder ter um atendimento melhor? Com suas 4 décadas dentro da escola, sabe que é importante também a prevenção, a saúde preventiva, a saúde da família, o agente comunitário de saúde, para poder a criança crescer saudável, para poder frequentar a escola.
Quais seriam as soluções para o problema de saúde aqui em São Luís? Eu fico muito triste quando eu olho alguém que seja da área de saúde criticar, por exemplo, a saúde cubana. Cuba, que é um país que vive sob embargo econômico desde 1962, Cuba tem a melhor medicina preventiva do continente americano, das Américas. Assim como a educação é você educar para não punir, a saúde você tem que trabalhar em cima da medicina preventiva, porque a medicina brasileira, comumente, culturalmente, é uma medicina curativa. Exatamente. Nós, por exemplo, temos que ele vai para o hospital e aí ele tem um atendimento. Aí o governo acha que está resolvendo o problema. Exato. E olhar alguém da saúde criticando, por exemplo, o programa Saúde da Família, em que lá em Cuba o médico pega uma bicicleta e vai nos rincões da miséria, da miséria, e vai lá, e ele examina do cabelo até o dedinho, medindo o pé esquerdo. Isso ali realmente é o atender, é passar o exame. Infelizmente, a gente, dentro dessa medicina curativa no Brasil, a gente dificilmente vai conseguir sair dessa letargia e vai virar um país eternamente na vulnerabilidade, para que seja campo fértil para a acentuada quantidade de mortes, a exemplo do que aconteceu na Covid do Brasil, enquanto entre os 3 países com maior mortandade da humanidade. Por quê? Porque falta medicina preventiva. A gente deu um passo importante essa semana na Câmara Municipal em tornarmos estatutários, por exemplo, os agentes de endemia, os agentes de saúde. É a galera que é o para-choque, é a ponta da linha. É o pessoal que está no dia a dia nos bairros, conversando em caráter de prevenção, cuidando da água, ver como é que está aquela questão de prevenção das verminoses. Enfim, é aquele pessoal realmente que previne a doença. Então a gente tem que ensinar o povo brasileiro, culturalmente falando, dentro do que significa, do vislumbrar realmente da medicina preventiva, exatamente para não chegarmos a esses custos exacerbados dentro da medicina curativa, que infelizmente é praticada no Brasil, norte, sul, leste e oeste. Nós temos 5 minutos, ainda tem 2 repórteres, um de Brasília e outro do interior do Brasil. Vamos lá. Vamos administrar. Aí eu queria só que o senhor falasse, segurança pública. A gente tem uma ideia coletiva de que a segurança pública é responsabilidade do Estado e do governo federal. Qual é o papel do município na segurança pública e o que o município pode fazer para contribuir? Modéstia à parte, eu conheço essa área, porque também eu sou policial civil aposentado, né? Sou policial civil, sou advogado criminalista. Tem que ter a participação do município, mas tem que ter preparo. Por quê? Porque se não pode ter segurança pública sem que haja o preparo, inclusive, sobre noções básicas de direitos humanos, para que haja realmente a exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, por um certo tempo, a segurança pública avançou muito, porque o policial perto da comunidade, tratando a comunidade com respeito, tratando a população, mostrando que, acima de tudo, o policial é o protetor da vida, é o protetor da integridade física e moral das pessoas. Então o município ele não pode estar alijado. Modéstia à parte, eu tenho até a parabenizar a Secretaria de Segurança do município, porque tem um delegado à frente, portanto, mas bastante experiente, já foi secretário de Segurança do Estado, que é o delegado Afonso, e avançou muito. Mas tem que ter preparo. Porque usar arma de fogo e tratar com a população civil sem um processo exacerbado de militarização, daquele rigor excessivo de quartéis, com certeza, e respeitando os direitos humanos e um bom trato com a sociedade, a gente consegue trazer segurança. Mas um detalhe, levar segurança é deixar a presença do Estado direto ali, é fazer a quadra desportiva, é atividade cultural, é atividade lúdica, é educação, é derrubar o casebre e criar uma moradia digna, porque a ausência do Estado não tem policial preparado no mundo que resolva. Porque quando ele sai, a violência chega. Porque a miséria, infelizmente, a gente tem que reconhecer. Quanto mais miserável, maior o índice de violência na determinada área. Então, o município jamais ele pode ser alijado, mas tem que ter preparo. Tem que preparar a turma da Guarda Municipal bem para ter esse contato, principalmente a partir do entendimento do ministro Flávio Dino, que deu ao caráter da polícia de caráter preventivo para as guardas municipais, inclusive podendo fazer abordagem com revista. Isso é um processo delicado que tem que ser muito bem trabalhado.